prazer de estar com os irmãos. Atos, capítulo 16. Glória a Deus. Já pude sentir a presença de Deus nesse lugar. Capítulo 16. Quem achou, diz amém. Vamos estar lendo o versículo de número 29. Diz assim: então o carcereiro, pedindo luz, precipitadamente entrou e, tremendo, prostrou-se aos pés de Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse-lhes: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles disseram: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E anunciaram-lhe a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Ele, tomando-as naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as feridas e em seguida foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os para a sua casa, pôs-lhes a mesa e regozijou-se com toda a sua casa por haver crido em Deus. Amém? Sentar, querido, glorificando ao Senhor. Louvado seja Deus. Aos músicos que estão aqui na minha retaguarda, Deus em Cristo continue abençoando a cada um, derramando da sua presença, da sua unção. Não falte o azeite sobre a cabeça de cada um dos senhores, amém? Louvado seja Deus. Meus amados, eu creio que toda mensagem ela depende do estado de espírito nosso. E todos nós sabemos que é uma responsabilidade que nós temos de transmitir a palavra de Deus. Deus, ele poderia ter escolhido outros a estar aqui nessa noite, porque Deus, ele só precisa de que estejamos dispostos a sermos instrumento e ao sermos usados por ele. Então, muitas das vezes há um confronto em nós, há uma preocupação, há um zelo, há um cuidado que nós temos para poder transmitir a palavra do Senhor. E sendo assim, eu estava pensando comigo, falando com o Senhor, e o Senhor nos faz entender, e eu gostaria de compartilhar esse entendimento, essa conclusão nessa noite, nessa introdução, de que todos nós que somos instrumentos de Deus, nós precisamos estar na dispensação dele, porque na verdade não somos nós que determinamos e escolhemos algo que o Senhor queira transmitir. Haja vista, começa não somente para um pregador que tem a sua responsabilidade de transmitir a palavra, mas penso eu desta forma comigo, que até os músicos, quando eles vão transmitir um louvor e levar à igreja a sua adoração,
eles precisam saber de Deus qual será os louvores entoados. Assim também é o pregador. Logo, nós entendemos que precisamos ter sempre algo arquivado na tábua dos nossos corações, seja um louvor, seja uma palavra, seja uma pequena saudação da parte de Deus. É importante nós termos sempre algo em nossos corações. E hoje o Senhor, nessa noite, Ele confirma a palavra dele. Então eu estou em paz, eu estou tranquilo a respeito do que iremos aqui transmitir para cada um dos senhores. Ou seja, o músico, ele tem um repertório. Dentro daquele repertório, ele precisa extrair aqueles que são selecionados por Deus. Hoje você vai louvar esse hino, porque eu quero desta forma. Hoje você vai transmitir a minha palavra, porque para cada momento, para cada ocasião, eu tenho uma palavra a transmitir para o meu povo. Pois bem, chegamos aqui então ao entendimento aonde eu precisava compartilhar com cada um dos senhores. E esse texto, essa história, essa narrativa que nós lemos, alguns versículos da palavra de Deus, do versículo 29 ao 34, nós vamos aqui se deparar com uma situação que vai acontecer, que aconteceu ali em Filipos. E essa situação que ocorre ali em Filipos, primeiro, nós vamos chegarmos à conclusão de que Paulo e Silas, eles estavam a caminho da oração. E no caminho da oração vai acontecer algumas coisas. E estando ali no caminho, nós vamos perceber que eles vão ser bem recebidos por uma mulher. Então, uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que adorava a Deus, estava ouvindo, e o Senhor abriu o seu coração para que estivesse atenta o que Paulo falava. Então, percebemos aqui que esta mulher, ela está sensível a receber a palavra, aquilo que vai sair da boca de Paulo, palavras professadas saíram da boca de Paulo. Então, partindo do princípio, é muito importante termos essa ligação, essa sensibilidade, para poder entender o que Deus quer falar conosco. Porque numa quarta-feira como essa, a qual nós estamos desejosos de estar sendo avivados por Deus, por intermédio da sua palavra, nós precisamos estar atentos, porque não que adianta entrarmos, sairmos por essas portas, e quando terminar o culto, dizer que o culto foi bênção, mas não saber a referência, o que foi falado, o que foi pregado. É importante saber o que foi abordado, o que foi professado, o que foi deixado por Deus por intermédio do profeta, do pregador, do ministro, enfim, do instrumento de Deus. Então essa mulher está atenta àquilo que o homem de Deus está falando. E a maneira que ela vai receber esses homens vai deixar eles constrangidos. Ou seja,
convida para ir à casa de alguém, esse alguém que te recebe, se ele te receber bem, você vai sentir o desejo e o prazer de estar ali, de maneira que você, recebendo um convite em uma outra ocasião, você vai sentir desejo de voltar àquela casa. Eu louvo a Deus porque quando nós somos recebidos pelos nossos irmãos em Cristo, nós temos sido bem recebidos, porque o próprio Jesus, ele nos ensina que precisamos ser hospitaleiros, atenciosos, prestativos. Então daí para frente, você vai perceber que eles vão se sentir constrangidos, porque a maneira que eles foram recebidos por ela muito bem. E essa forma, e essa maneira que estamos aqui dizendo de ser constrangido, muitas das vezes também nós somos constrangidos pelo amor de Deus, pela presença de Deus na nossa vida. Não tem como uma pessoa que é cheia da presença de Deus, fazendo aqui uma comparação com aquele que não tem Deus, ao qual nós servimos, não ser uma pessoa influente na vida de outros. Então, quando você está cheio da presença de Deus, ainda que você venha ter 1000 motivos, de repente, para não querer receber, ou ser até mesmo instrumento para poder ser recíproco com alguém, mas o amor de Deus, ele nos envolve de tal forma, de tal maneira, que a gente vai entender que não adianta ficarmos retidos em dons espirituais, mas quando o Senhor nos ensina a amar de verdade, nós, como igreja do Senhor, conseguimos constranger o pecador, porque ele espera muita coisa da igreja. Aqui nós somos igreja, lá fora nós somos membros, e o membro, quando está fora do corpo, ele tem um grande risco de entrar no estado de decomposição. Nós, como corpo da igreja, precisamos estar bem ajustados. E o que vai trazer ajuste para a igreja é uma palavra muito curta e muito simples, a qual você já sabe. Mas nessa noite, Deus, ele quer fazer com que venhamos refletir dentro dessa palavra chamada amor. Não tem como uma pessoa dizer que está cheio da presença de Deus e passar de lado e ver o pecador morrendo e não fazer nada. Não tem como nós, como igreja do Senhor, a qual Deus ele tem derramado o seu amor sobre a nossa vida, falar que estamos cheios da sua presença se nós não tivermos amor. E dentro desse texto, no caminho da oração, vai acontecer muita coisa. Primeiro, partindo do princípio, nós não estamos aqui, irmãos, por causa da palavra elogio. Nós não estamos aqui por causa da palavra chamada bajulação. Nós estamos aqui por causa de Jesus, porque Ele é amor, Ele é fogo consumidor, e não tem como sermos inflamados por Sua presença, o nosso coração cheio da presença, cheio da graça de Deus, e ficarmos de braços cruzados. Eu não sei você, mas a igreja
precisa conhecer a verdade. Só que nós, como igreja, também temos algo sensível em nós. Nós não podemos empurrar com ela abaixo aquilo que nós temos o desejo de que outras pessoas também sejam alcançadas pela presença de Deus, pela graça de Deus. Acompanhado do sentimento de amor, precisamos ter paciência. E uma boa parte já tem perdido paciência. Uma boa parte tem sido tomada por um sentimento de ansiedade. A ansiedade, ela atrapalha. Prova disso, quando Moisés vai subir para o monte para poder falar com Deus, o povo fica lá embaixo e Moisés sobe para fazer ali um tete a tete com o Senhor. E quando ele sobe, Deus vai dizer para ele: Moisés, desce depressa, Moisés, porque o teu povo já se corrompeu. Eu, pensando acerca disso, eu pensei: como pode? Parece que estamos diante de uma partida de frescobol, não sei. É seu, é meu, é seu. Por quê? Porque Deus vai dizer para Moisés: Moisés, o teu povo. E tem momentos que Moisés vai falar com Deus, Moisés vai dizer: Senhor, o teu povo. Olha aí. Sabe o que Deus está dizendo? Acerca daquele povo que se corrompe. Lá embaixo, alguns se corromperam. Já não é mais o meu povo. Tanto é que Moisés ele vai descer irado. Então a subida de Moisés no monte está tipificando a pessoa de Cristo. Porque se abrirmos aqui e perguntarmos aonde está Cristo, chegaremos à conclusão que ele se encontra à destra do Pai. Na terra está o Espírito Santo. Nós não estamos desamparados. Nós temos o respaldo. Nós temos a palavra de Deus sobre a nossa vida, mas também acompanhada da presença do Espírito Santo de Deus, o Consolador. Então Deus está à destra do Pai. E estando à destra do Pai, quando Deus vai dizer para ele: desce depressa, porque o teu povo já se corrompeu, Moisés, quando desce, ele desce irado, ele pega a tábua dos 10 mandamentos e quebra. Por quê? Por causa da ira. Então ele vai abordar o seu irmão Arão e vai dizer: Arão, o que você fez? Arão ficou. Arão, ao invés de influenciar quem estava ali, a primeira ocasião que surge, ele já abraça a oportunidade. Porque o povo ali embaixo está tomado por um sentimento de ansiedade e diz: olha, Moisés está demorando. Faz o seguinte, vamos pegar os apetrechos aí da orelha, enfim, vamos fazer um bezerro de ouro. Vamos construir um Deus. Porque Moisés subiu, mas está demorando. Nós estamos aqui, irmãos, falando de um acontecimento do Antigo Testamento, mas eu quero fazer também um paralelo com o Novo Testamento. Por quê? Porque nós estamos tipificando a pessoa de Moisés com a pessoa de Cristo. Jesus subiu, está à destra do Pai. E Jesus, quando for voltar para buscar sua igreja, diz a Bíblia que na volta ele não pisará na terra por causa do pecado. E quando ele voltar para buscar sua igreja, ele vai voltar irado. Já não vai ter mais misericórdia. Por quê? Ele vai voltar para buscar a igreja.
E todos nós sabemos, nós estamos aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo. Aqui nós temos muitos que estamos aqui, de nós representando gerações. Eu posso dizer com propriedade que a minha geração, ela teve uma infância diferenciada. Acerca de pipa, bola de gude, piano e assim vai. Então o tempo vai se passando, a tecnologia vai aumentando, as coisas vão mudando. E se você não acompanha, você é ficado para trás. Há quanto tempo você ouve dizer que Jesus Cristo está voltando? E muitos estão deixando o sentimento de ansiedade entrar no seu coração e não tem paciência para esperar. Toda vez que eu tenho essa reflexão, é a oportunidade de fazer um paralelo nesse texto acerca de Moisés, quando ele sobe o monte, e dentro de Atos capítulo 16, Deus me traz o entendimento que nós, como igreja do Senhor, precisamos ter paciência, porque crente que não tem paciência já está sendo reprovado. Querido, tem paciência, tem amor, você está introduzido naquilo que Deus quer para você e para o próximo também. A Bíblia diz que Paulo e Silas foram expostos à praça pública. E estando expostos à praça pública, vai acontecer tanta coisa que, se trouxermos para os dias de hoje, vai trazer escândalo para dentro da igreja e para fora da igreja. Por quê? Porque eram dois homens cheios da presença que acabou fazendo ali uma limpeza naquela região de Filipos. Sabe o que Deus está dizendo? Cuidado com a bajulação, cuidado com o elogio, porque nem todo elogio, nem toda bajulação vem de Deus. Quem quer te ver bem, quem quer que você seja instrumento de Deus, quem está na arquibancada, quem está, vou descer o livro para você entender, quem está na intercessão pela sua vida, por você, pela pastora, pelo pastor, pelo ministério, é louvável. Mas tem muitos, e isso está também entranhado no nosso meio, porque eu não quero fugir da Bíblia, porque quando a gente volta lá, quando Moisés desce no monte, Deus tira uma igreja de dentro de uma igreja. E é o que está acontecendo hoje. Deus está tirando uma igreja de dentro de uma igreja. A obra de Deus está sendo peneirada. Se dermos a oportunidade aqui e perguntarmos quem nunca pensou em parar, quem nunca pensou em desistir, aí você bater no peito e falar, eu não, você está mentindo. Mas se você entender isso aqui, você vai chegar à conclusão de que a presença e o amor de Deus que tem nos constrangido, tem nos sustentado e continuará nos sustentando. Perceba que naquela região havia uma mulher com espírito de adivinhação, e com isso ela lucrava naquela região. A Bíblia vai dizer em algumas traduções que eram as visagens e outras senhores, ou seja, os senhores daquela localidade, daquela região, estavam lucrando com aquela mulher. Então Paulo e Silas, toda vez que passavam, eles ouviam da boca dela um elogio, professando, dizendo, esses homens são mineiros. Eu me lembro, irmãos, que eu estava muito incomodado em uma certa ocasião, e eu falei, Jesus, como vai ser isso? E Jesus falou assim, vai ser com amor. Não, Jesus, como vai ser? Porque eu não quero ferir. Jesus falou, vai ser com amor.
e com muita paciência. Sabe quando você enxerga algo na vida do seu irmão? Mateus capítulo 7. Mas você, estando dentro dessa palavra, e sobre você não há hipocrisia, porque amigo não te leva para pecar, amigo te leva para voltar. Então quando você vê alguém pecar, vá até ele. Mas é importante saber o seguinte: não adianta estar cometendo o mesmo erro e se aproximar para poder mostrar o erro do seu irmão. Isso se chama hipocrisia. Agora, se você outrora estava no erro que o seu irmão se encontra no momento e hoje não está mais, aí é motivo de você louvar a Deus e ser instrumento de Deus para dar conselho ao teu irmão. Porque às vezes, irmãos, nós pecamos de maneira consciente, e às vezes de maneira inconsciente nós pecamos. Quando vai ver, aí você pequei. Mas na hora, no ato, no momento, você não teve a sensibilidade, a percepção. É normal. Mas nós temos quem? Para trazer o esclarecimento? O Espírito Santo. Então, irmãos, Paulo vai ficar só observando. Sabe o que Deus está falando aqui nessa noite? Prudência. Permita dizer isso aqui, irmãos. Muitos de nós, eu digo igreja do Senhor, porque o juízo de Deus começa aqui dentro. Eu digo isso por mim, às vezes, meu pastor, o Espírito Santo de Deus, ele me repreende, estando dentro de ambientes, por causa de uma palavra, de um sentimento chamado emoção, pastor. A emoção atrapalha demais. Se nós não dermos crédito para isso aqui, que é a palavra, que é a chamada de razão, porque ninguém tem razão se não tiver palavra na sua vida. Sem a palavra eu estou sem razão. Estando com a palavra, estando introduzido nela, eu tenho razão. Eu trago comigo a razão. Qual é a razão de você estar aqui nessa noite? Qual é o motivo de você estar aqui nessa noite? Será que você veio aqui nessa noite porque você recebeu só um convite? Não. Você recebeu um convite de alguém, mas esse alguém foi um instrumento de Deus para a sua vida. O tempo não permite para que eu venha compartilhar um pouco a mais sobre isso, mas eu vou tentar abreviar aqui. Grave isso. Nem sempre quem te traz para cá para poder cultuar ao Senhor é o Espírito Santo. Nem sempre. Só que Deus, ele é especialista nisso. Existe a isca, existe um anzol. Então tem momentos que Deus, ele usa até a isca. E quando o peixe é fisgado, a tendência é puxar. Foi pescado. Então entenda isso aqui. O que levou Bartimeu até Jesus? O que te trouxe aqui nessa noite? Se abrimos aqui uma oportunidade, muitos vão dizer: não, eu vim aqui porque eu tenho necessidade de adorar, eu tenho necessidade de me relacionar, eu tenho necessidade de congregar. Outros vão dizer: eu estou aqui nessa noite por causa de um problema. É normal, é natural, é louvável também. Só que eu afirmo dizendo nessa noite que nem sempre quem te traz aqui é o Espírito Santo. Às vezes quem te traz aqui é um problema. Mas sabe o que Deus está dizendo nessa noite? Independente quem te trouxe aqui, se foi eu, se não foi, eu sou Deus que dou ordem para o problema. Assim foi com Bartimeu. Bartimeu clamou. Bartimeu teve interesse. Bartimeu estava sensível na audição, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Não adianta dizer que tem fé se não sentar para ouvir, ser alimentado.
mais fé, mais confiança, porque a palavra vai te levar, vai te conduzir a crer. Então Bartimeu clama, ele pergunta o que está acontecendo, depois ele clama, e quando ele clama, eu posso aqui conjecturar de que alguém que vai buscar ele, quem sabe, esse alguém que vai buscar Bartimeu, porque ele era cego, Jesus não podia ir de encontro a Bartimeu, mas Jesus tem seus meios de agir e de trabalhar. Então o que Jesus vai fazer? Jesus vai dar uma ordem para que viesse buscar Bartimeu até a sua pessoa, até a sua presença. Então o que ele vai dizer? Vai mandar buscar ele. Traga a minha aqui. Primeiro, Jesus está passando. O clamor de Bartimeu faz Jesus parar. Depois que ele para, ele vai atender a necessidade dele. Sabe esses gritos que você dá aqui dentro? Esse glória a Deus, esse aleluia. Sabe quando você diz Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Muitos que não entendem, você passa a entender hoje. Irmãos, na minha ignorância eu achava que a igreja que não fazia barulho é porque não estava sendo avivada. E hoje eu louvo a Deus porque nós chegamos à maturidade que nós precisamos respeitar até o crente que não faz barulho. Já viu aquele crente que está no lugarzinho dele lá, que ele não mexe nem na boca? Aí você fala, eu tenho que mexer com ele. Irmãos, nós não estamos aqui como animador de plateia. Nós estamos aqui, irmãos, para adorar e bendizer o nome dele. Cada um de nós temos uma forma, uma maneira de adorar a Deus. Tem crente, aleluia, que pula da cadeira, dá um salto. Tem crente que chora, tem crente que dobra o joelho, tem crente que deita para clamar o pó. Ou seja, precisamos aprender e respeitar, aleluia, que Deus ele está operando. Sabe por quê? O povo está ali, irmãos, na mão de Faraó. Trabalho forçado. Aí eu te pergunto, eles paravam para lá? Eles pararam em algum momento para clamar? Sabe o que Deus falou para Moisés? Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Sabe o que Deus está dizendo? Tem pessoas que clamam de boca fechada, mas eu, Deus, não vejo como o homem vê. Eu, Deus, sou Deus que esquadrinha o teu coração, a tua mente, o teu interior nessa noite. Eu sei o que tu pensa, eu sei que tu me louva, eu sei que tu me adora. Daí para frente eu parei, eu falei, não, peraí, tem alguma coisa errada. Por isso que eu falei de emoção aqui, irmãos. Se eu for pregar em algum lugar e esse lugar não der glória a Deus, eu vou continuar pregando. Eu não tenho que ser movido por isso. Não, eu tenho que respeitar cada um agora de um jeito. Então perceba uma coisa. Essa mulher vai trazer essa informação. Esses homens são homens de Deus. Ela vai em nome de Deus. Não tem que ter cuidado. Porque muitas das vezes esses que estão te elogiando, eles fazem isso quando vê você se aproximar, porque você traz consigo verdade. E quando a verdade se aproxima da mentira, há uma grande tendência da mentira a perder força, perder a tendência e não prevalecer. Então você está sendo instrumento pela verdade, você vai chegar perto, porque a Bíblia vai dizer que Jesus, quando chega perto de uma árvore, estando de longe, o fato de estar de longe, a aparência dela era frondosa, mas quando ele chega perto da árvore, ele não vê nada, ele não vê fruto, né? Aí Jesus vai amaldiçoar a árvore desde a raiz e vai dizer para aquela árvore, nunca mais nasça fruto de ti. É Deus dizendo, o que é o Covid-19 para Deus? O que é o câncer para Deus? O que é a AIDS para Deus? O que é a enfermidade? O que é a doença? Aleluia, para Deus não é nada. Porque se Deus quiser, Ele se aproxima dessa enfermidade e diz para a enfermidade, nunca mais nasça fruto de ti. Então se
atuando a Deus aí, irmãos. Pensa em alguém difícil. E essa pessoa sendo difícil tem que ensinar a ser crente. Todos nós. Fecha a Bíblia. Toda vez que eu prego essa mensagem, eu sou confrontado por Deus. Porque Deus fala assim: você pregou ontem, amanhã eu vou botar no teu caminho pessoas. Eu quero ver. Vira para o irmão que está do seu lado. Não pode fazer muito isso não, mas isso ajuda também. Com muito carinho, diga assim: meu irmão, todos nós temos um carcereiro na nossa vida. Eu vou fazer uma pergunta aqui que vocês sabem já a resposta. O carcereiro faz bem para o prisioneiro, sim ou não? Ele vai negar banho de sol, ele vai açoitar. O carcereiro está cheio de problema dentro da sua casa, ele vai pegar e vai descarregar o problema em você. Cheio de problema hoje. Paulo e Silas está aqui na prisão, eu vou descontar minha raiva todinha nele. Eita, Jesus! Vou bater firme. Já foram expostos mesmo à praça pública por causa desse evangelho aí que eles estão pregando. Eu vou descer o chicote. É assim. Mas trazendo para o século XXI agora, sabemos que existe propina, né? O prisioneiro quer tomar banho de sol, tem uma propinazinha. É verdade? Mas aqui eu posso seguir a risca. Porque de forma geral, o carcereiro, todavia, ele não é bom, ele é ruim. Ainda que ele venha a ser interesseiro na propina, mas vai ter momentos que ele vai pegar firme. Ele vai querer mostrar serviço. Entra aí. Agora você vê Paulo e Silas amarrados, com os pés amarrados, presos ali. Aí eu te pergunto, por que eles estão presos? Por causa da verdade. Porque quando eles vão ver aquela mulher com espírito de adivinhação, eles vão, Paulo vai olhar para aquela mulher e vai dizer assim: espírito maligno, sai dela. Opa, peraí. Falência para Filipos, para aquela região, para aquela localidade. Então toda vez que você chega em um lugar e você é usado por Deus para poder expelir o mal que está prevalecendo ali, pode ter certeza que você está catucando onça com vara curta. O inferno vai se levantar contra a sua vida. Você imagina esses homens presos, já foram açoitados já. E se prepare, irmãos, que isso vai começar a acontecer na praça pública e vocês vão ver o nome de Deus sendo expostos por causa da verdade, por causa do Evangelho. Mas eu quero fechar essa mensagem aqui nessa noite, irmãos, e te levar a refletir de que todos nós temos um carcereiro, e carcereiro, chegamos à conclusão de que ele não faz bem para o prisioneiro. E Deus está dizendo: você está preso nessa situação aí, essa situação aí que você está preso, que eu não sei qual é, mas você e Deus sabe. E você muitas das vezes diz: Senhor, por quê? Deus está dizendo: você está preso nessa situação, assim como Paulo e Silas estavam presos, por causa de uma boa causa. Causa essa que a presença de Deus, quando você atrai, uma vez que você atrai a presença de Deus para a sua vida, os teus e os teus semelhantes, o teu vizinho, vai cultuando aí, eles são alcançados. Às vezes você louva, você canta, você chora e pensa que nada está acontecendo, mas no mundo espiritual Deus está libertando, Deus está enviando um terremoto. Na minha ignorância eu dizia: Bíblia é palavra, a palavra liberta, liberta. Mas os louvores também, Deus ele se faz
A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem não faz. Já estou terminando. Esse já pecou. Às vezes eu brinco muito com os jovens, até com os irmãos, né? Senhores, senhoras, anciões, eu brinco às vezes, quando eu tenho oportunidade, e digo: olha, evangelho tem batata quente. Sabe quando a gente dá as mãos e o pastor diz assim: olha, fulano, você, ora, é você, eu, vai você. Aí aquele que falou: vai você, o outro já diz: não, é você. É Deus dizendo: aquilo que é para você fazer, faça. Não fique esperando pelo próximo. Se você está incomodado com alguma coisa que você de repente chegou dentro da igreja e viu um copo descartável no chão, para de ficar chupando para house no canto dizendo: ninguém viu isso e você não foi lá nem para catar. Hoje eu tenho um compromisso. Deus abençoe, vai. Porque não é por força, não é por violência. Irmãos, quando vai ver, eu estou sozinho. E aí? Eu não vou? Eu não vou, irmãos. Quando vai ver, eu já estou lá. E estando lá, para minha surpresa, eu chego para pregar, pastor. Jailson não. Jailson. Porque eu conheço muitos pastores, né? Tem o pastor Jailson, pastor Jailson. É bênção de Deus, né? A gente acaba confundindo. Quando eu chego lá, tem 5 para ouvir a palavra. Aí no meio da mensagem tem 15, você está cercado. Sabe quem está te cercando? Um monte de menino cheio de fuzil, de pistola na mão. Aleluia, você diz que ama, mas você não vai até ele para pregar. Você diz que ama o pecador, te ama em Cristo Jesus, mas não se aproxima, aleluia, para poder exalar o perfume de Cristo. Aí você me pergunta, chegando lá, o que você fala para ele, evangelista? Eu falo a verdade. E pode ter certeza que muitos deles, no final, agradecem. Aí fala: obrigado por pregar a verdade. Eu escuto muito isso. E a gente poderia ouvir isso também na igreja. Jesus, obrigado por me confrontar hoje. Aí muitas das vezes a gente sai triste, pesaroso da presença de Deus. Porque o jovem rico, ele quer ouvir o que ele quer ouvir. Mas quando Deus desce o nível da mensagem e diz: uma coisa te falta, ele vai sair triste. Aí uma pergunta que não quer calar, irmãos: como pode um culto desse nós sairmos por essas portas triste, reclamando, murmurando, chupando barracos, reclamando? Não tem como, irmãos. O amor de Deus tem nos constrangido. Aleluia. Tem pessoas no nosso meio que quer se matar. Tem pessoas no nosso meio que está sendo, aleluia, louvado seja Deus, acometida pela doença desse século, depressão. Tem pessoas que estão sendo apoderadas como espírito de suicida. Olha o carcereiro. Pegou a espada: vou tirar minha vida. Porque Deus já tinha enviado um terremoto ali. Aí Paulo lá vai dizer assim: não, para! Não faça tal coisa. Em outras palavras, não se mata não. Ninguém fugiu, está todo mundo aqui. Eu posso falar uma coisa? A primeira vez, pastor, que eu meditei nesse texto, eu falei: se eu sou Paulo, eu deixo o carcereiro morrer. É Deus dizendo: é muito fácil você amar quem te ama, mas quem te açoita, quem te aborrece, quem te calunia, quem te expõe, é Deus dizendo: eu desafio a minha igreja, aleluia, amar
diabo ama. E eu creio que você vai sair por essas portas nessa noite, amando a ti mesmo, amando o teu próximo como a ti mesmo.